O presidente da Finlândia diz ter pedido a Donald Trump que defina uma data limite para um cessar-fogo total na Ucrânia. O anúncio de Alexander Stubb surge depois da visita surpresa que fez à Flórida, onde se encontrou com o presidente norte-americano. Stubb propôs 20 de abril como prazo para uma trégua sem condições. Argumenta que coincidiria com a Páscoa e com a marca de 3 meses de mandato de Trump. O chefe de Estado finlandês aproveitou a ocasião para reforçar laços bilaterais e jogar golfe. Trump destacou as conversações para uma maior cooperação com a Finlândia. Manifestou interesse na compra de um grande número de navios quebra-gelo que diz serem bastante necessários para os Estados Unidos. Confessou ainda estar muito irritado com o presidente russo. Não gostou de o ouvir criticar a liderança de Zelensky e acrescentou que espera falar com Putin esta semana. Os corpos de 15 trabalhadores humanitários e médicos foram recuperados de uma vala comum no sul de Gaza após uma semana de buscas. Entre as vítimas estavam 8 membros do Crescente Vermelho Palestiniano, 6 da Defesa Civil Palestiniana e 1 das Nações Unidas. O porta-voz da ONU informou que a primeira equipa foi morta pelas forças palestinianas a 23 de março e que mais tarde as unidades de emergência enviadas para procurar os trabalhadores foram depois atingidas por ataques durante várias horas. O porta-voz das Nações Unidas acrescentou que os profissionais de saúde nunca devem ser um alvo. Os restos mortais dos trabalhadores, enterrados ao lado dos seus veículos de emergência destruídos, foram descobertos pelos seus colegas na cidade de Rafah, no sul do país. As autoridades israelitas que coordenaram o acesso da equipa de busca identificaram a zona onde os corpos tinham sido enterrados. Na segunda-feira, o exército israelita ordenou a evacuação da maior parte de Rafah. No início deste mês, Israel pôs fim a um cessar-fogo e renovou a campanha militar terrestre e aérea perante a guerra com o Hamas. Sparking controversy even before the official start, the International Conference on Combating Anti-Semitism in Jerusalem made headlines even before it took place. The reason is the guest list, which includes Europe's right-wing politicians, including Jordan Bardella, the leader of France's National Rally Party, and the consequent absence and even boycott by the Jewish organizations. Numa ação histórica, o líder do partido de extrema-direita francês veio a Israel para provar que o Rassemblement National já não é o que era. Jordan Bardella e a sobrinha de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, uniram forças no que costumava ser visto como inimaginável: falar numa conferência israelita sobre antissemitismo. A comunidade judaica em França é a maior da Europa. No ano passado foram registados 1570 atos antissemitas no país. Et ça nous fait beaucoup de mal de voir des Français qui ont grandi en France, qui ont vécu pendant très longtemps en France, qui pour certains sont arrivés dans notre pays et qui sont aujourd'hui obligés de partir parce que l'insécurité est aujourd'hui devenue totalement hors de contrôle. Écoutez, je crois que c'est surtout un alignement naturel. Comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant des années que nos compatriotes de confession juive se sont tournés vers le vote, vers le camp national, qu'il s'agit du Rassemblement national, de moi-même aux élections européennes. Donc finalement, il y avait presque quelque chose d'anormal à ce que ça ne soit pas encore advenu. Et je remercie d'ailleurs le ministre Chikli qui nous a invités d'avoir permis finalement de mettre fin à cette espèce de tabou, si je puis dire, et qui nous permet aujourd'hui de travailler en bonne intelligence avec un certain nombre de responsables israéliens. Amichai Chikli, ministro israelita para os assuntos da diáspora, que organizou a conferência, diz estar ciente da história do Rassemblement National e do seu fundador Jean-Marie Le Pen. Now we are well aware of the history of the party. We are well aware of the history of our father. We know he was an anti-Semite, and we do not forget him. We do not forget him. But take a look. Who is speaking against Hamas? Who is speaking against radical Islam? Who is speaking against the decisions of the ICC, against our Prime Minister and the Minister of Defense? These are Bardella, Marine Le Pen. These are our allies in Europe. So that is the new reality. Now, if it's for someone, it's a challenge. Okay, that's okay. Várias figuras proeminentes das comunidades judaicas de todo o mundo boicotaram o evento. O presidente da Conferência dos Rabinos Europeus também recusou o convite para participar. The main promise of the far right, and it differs from country to country, is the promise of personal security. And for the Jewish community, since the 7th of October, the issue of personal security became a prime issue.
E é assim, segundo o Goldschmidt, que eternos adversários se tornaram aliados. Os muçulmanos de todo o mundo despedem-se do mês sagrado do Ramadão e celebram o Eid al-Fitr. É um período de oração, reuniões familiares e festividades. Milhares de palestinianos reuniram-se domingo no recinto da mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, para as preces. Na Sérvia, a comunidade islâmica realizou a cerimónia central do Al-Fitr na mesquita de Novi Pazar. Na capital portuguesa, em Lisboa, os muçulmanos reuniram-se em espaços de oração ao ar livre. As famílias vestiram roupas novas e visitaram os entes queridos. Em Meca, na Arábia Saudita, milhões de peregrinos e habitantes locais juntaram-se em rezas coletivas na grande mesquita. Enquanto muitas comunidades aproveitam o dia especial, outras enfrentam desafios. Em Gaza, o feriado acontece no meio do conflito entre o Hamas e Israel. A escassez de provisões e os recentes ataques aéreos ensombram o que normalmente é uma ocasião alegre. Eid al-Fitr significa a festa do fim do jejum. A lua crescente assinala o início do feriado. O número de mortes na sequência do terremoto que atingiu Myanmar na sexta-feira subiu para mais de 1.700, segundo informou a administração militar do país. Aos meios de comunicação social locais, um porta-voz do Executivo deu ainda conta de que outras 3.400 pessoas ficaram feridas e que mais de 300 estão ainda desaparecidas. Os trabalhos de busca e salvamento prosseguem ainda no terreno, tendo 4 pessoas sido resgatadas dos escombros na madrugada desta segunda-feira, de acordo com a informação avançada pela Embaixada Chinesa. Mas os esforços têm sido dificultados pela existência de pontes destruídas e muitas estradas danificadas, bem como pelas consequências de uma guerra civil em curso. Embora no sábado a resistência de Myanmar tenha anunciado um cessar-fogo parcial para facilitar os trabalhos de salvamento. A vizinha Tailândia também foi afetada pelo abalo, onde foram já declarados 18 óbitos desde o terremoto de sexta-feira. Dezenas de pessoas estão ainda desaparecidas na sequência do colapso de um edifício alto em Bangkok. Em causa um terremoto de magnitude 7.7 com epicentro na região central de Myanmar, a que se seguiu uma réplica no domingo de magnitude 5.1. Foi declarado o estado de emergência na região de Olomouc, no leste da Chequia, devido à contaminação de um lago por benzeno tóxico. A situação deu-se após o descarrilamento de um comboio de mercadorias à entrada da estação de Hostopetse no passado dia 28 de fevereiro. Suspeita-se que seguia em excesso de velocidade. A maioria das 17 carruagens incendiou-se imediatamente depois do acidente. Das mais de 1.000 toneladas de benzeno transportadas nos caminhões-cisterna, foram derramadas 350 para as águas subterrâneas. A ordem de emergência em vigor dá às autoridades locais poderes especiais para alocar recursos. Neste momento, já decorrem os trabalhos para extrair o benzeno das massas de água afetadas. Os danos estimados ultrapassam os 40 milhões de euros. O estado de emergência deverá manter-se até 27 de abril. Morreu o ator Richard Chamberlain, tinha 90 anos. O norte-americano faleceu no sábado à noite na sua casa no Havaí após complicações decorrentes de um AVC. Conhecido do grande público pelos papéis em televisão, venceu os Globos de Ouro pelos desempenhos em Dr. Kildare, Shogun e Os Pássaros Feridos. Os trabalhos no pequeno ecrã valeram-lhe a alcunha de rei das minisséries. Em 2013, o ator assumiu a homossexualidade na autobiografia Shattered Love, na qual descreveu as dificuldades que teve de enfrentar na indústria do entretenimento que o levaram a ter de esconder a sexualidade. A Comissão e o Parlamento Europeu viram atenções para a crise da habitação no Bloco dos 27. A situação é crítica. Por um lado, há o aumento dos preços dos imóveis. Por outro, nota-se uma escassez na oferta. Entre 2010 e 2023, as rendas aumentaram em média 20% e os preços dos imóveis 50%.
No mesmo período, os custos de produção no setor da construção subiram 52%. We are certainly looking at the role of short-term rentals. On one hand, it's a great possibility for people to go see each other's countries, for people to have an income to rent out a room or a home for a limited time. On the other hand, it does lead to huge problems in some cities where people are forced out more or less of their homes so that they become a business machine, so to speak, instead of being a normal home. Em cima da mesa estão o financiamento europeu para a habitação social e a criação de uma plataforma de recrutamento pan-europeia para combater a escassez de trabalhadores na construção. O Parlamento criou recentemente um grupo especial sobre o tema que deverá apresentar recomendações à Comissão no prazo de 1 ano. Seja como for, está formada à partida uma convicção. Não existe solução única para garantir o acesso à habitação a preços acessíveis na União Europeia. There can be areas where the problem is more demand side, other areas where it's more of a supply side, the type of supply varies. There are places where new construction is unthinkable and you really need to work on existing infrastructure, retrofitting, renovation. There are areas where you could actually alleviate the problem by constructing. So I wouldn't have one size fits all recipes. A idade média com que os europeus saem de casa aumentou dos 26 para os 28 anos. A habitação não é uma competência direta da União Europeia. A margem de manobra em Bruxelas é, por isso, limitada.